dia a todas e todos. Eu quero primeiro saudar a organização do evento, pela realização do evento e agradecer o convite. Eu vou falar não como um especialista em cannabis medicinal, que eu não sou, e eu acho importante que não especialistas em cannabis medicinal não falem tecnicamente sobre cannabis medicinal, mas eu tenho uma trajetória de trabalho, seja no governo, seja na academia, seja como clínico, com a política de drogas, e vou falar a partir dessa experiência e espero conseguir, com isso, responder as mães preocupadas com o que pode ser o impacto da difusão do uso de cannabis medicinal para o uso adulto, o uso recreativo. A gente sabe que, dentre as várias vítimas que a guerra às drogas fez, estão as pessoas que necessitavam, que poderiam ter uma melhora de condições clínicas a partir do uso de derivados medicinais da cannabis e que tiveram o acesso a essas substâncias muito adiado, em décadas, pelas dificuldades e barreiras impostas à pesquisa, como a Andrea falou, à pesquisa, ao desenvolvimento dos medicamentos e depois, ainda hoje a pesquisa, mas depois, principalmente, a distribuição desses medicamentos. Então, dentre as várias vítimas da guerra às drogas, essas pessoas configuram um grupo especial. Essas pessoas, pela sua condição, acabaram procurando, no milênio anterior, outro grupo que também sofria as consequências da guerra às drogas e se manifestava contra a guerra às drogas na defesa do direito individual do uso de substâncias e na defesa dos direitos humanos dos grupos sociais mais vulnerabilizados pela política de guerra às drogas. Então, se deu essa aliança curiosa, a princípio, entre familiares e pacientes e militantes do campo de crítica à guerra às drogas, às vezes do campo antiproibicionista. Eu queria lembrar que o professor Elisaldo Carlini é um dos pioneiros no mundo no estudo dos usos medicinais da cannabis e na militância em favor da autorização e do estímulo à pesquisa científica sobre cannabis. Isso já no milênio anterior. Nós devemos muito da discussão que está sendo feita hoje a esse pioneirismo do professor Elisaldo Carlini. Eu me lembro, em 2014, eu trabalhava na Senad e nós organizamos uma audiência pública no Salão Negro do Ministério da Justiça para discutir cannabis medicinal. Era um dos primeiros eventos para discutir isso. O clima era, já na época, não sei se mais ou menos do que hoje, muito polarizado, com aqueles que defendem a política de guerra às drogas muito virulentos, no seu discurso de medo e quase de ódio aos usuários de drogas, E toda essa virulência e todo esse discurso se desfez no momento em que falou a mãe de uma criança que tinha o seu acesso e contou o seu périplo, a sua odisseia para conseguir o acesso à cannabis medicinal e o médico dessa mesma criança. Calaram-se os opositores, esqueceu-se o medo, e isso mostrou para todos o poder que tinha a discussão da cannabis medicinal de recolocar, em outros termos, o debate geral sobre a política de drogas. E assim foi feito. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muitas liminares, uma regulamentação que é provisória ainda pela Anvisa, e nós tivemos alguns progressos, mas ainda muitas deficiências. Eu vou lembrar, por exemplo, mas eu estava dando plantão no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, e chega um homem de meia idade, 50 e poucos anos, vindo de Ribeirão Preto, num quadro psicótico gravíssimo, há 2, 3 dias, incompreensível, o primeiro quadro psicótico, uma pessoa daquela idade, ninguém entendia, os neurologistas avaliaram, não era um quadro neurológico, chamaram o psiquiatra, difícil também entender a coerência daquela história, conversando com ele, e depois com a esposa, ao pé do ouvido, ela me diz: olha, mas doutor, o senhor sabe, ele tem um quadro de espasticidade muscular, então há muitos anos, ele e um colega produzem no fundo de quintal um óleo de cannabis para poder tratar a sua espasticidade. E semana passada eles produziram uma nova leva, então ele está usando uma nova leva. E aí o diagnóstico se esclareceu. Era um quadro de intoxicação por THC, num paciente que era o seu próprio farmacêutico, produtor da sua medicação, e que não tinha nenhuma ferramenta técnica para produzir um medicamento de qualidade e segurança. Essas situações não podem continuar, é evidente. Assim como é evidente que o acesso que se conseguiu via liminares, e os colegas da mesa anterior foram muito convincentes em falar de como o sistema judicial pode ser um reprodutor de desigualdades, o acesso a cannabis medicinal via liminares e via importação segue favorecendo aqueles que têm mais recursos. O preço
dos medicamentos, dos importados, mostra isso claramente. Quem não tem, produz o fundo de quintal com os riscos que a gente conhece e que esse caso que eu contei ilustra. Então, isso precisa mudar urgentemente. O Luiz Maurício, acho que foi muito veemente, né, em falar sobre essa necessidade, né, e nós precisamos fazer isso com toda a calma e segurança, como o colega do Ministério da Saúde nos explicou, respeitando os procedimentos da Conitec, respeitando o rito da avaliação científica de evidência, evitando transformar o debate da cannabis medicinal num debate que caminha a reboque do debate maior sobre a política de drogas e o uso adulto de drogas, né? Se é verdade que nós conseguimos uma mudança, né, nós conseguimos talvez conquistar os ouvidos da sociedade para fazer o debate racional da política de drogas, nós precisamos agora delimitar claramente que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, até para não assustar as mães de eventuais usuários de drogas que podem achar que a difusão da cannabis medicinal vai facilitar o uso adulto recreativo. A realidade que nós vivemos hoje é que, enquanto for proibido o uso adulto de cannabis e outras substâncias, nós vamos ter uma pressão sobre o mercado da cannabis medicinal. E essa pressão vai gerar alguns fenômenos que são, do meu ponto de vista, muito preocupantes. Primeiro, nós temos uma regulação que hoje é ineficaz e frouxa, e que acho que uma das finalidades não ditas que ela atende é possibilitar a importação de produtos com altíssima concentração de derivados da cannabis, que têm um uso maior no campo recreacional e adulto, e não tão grande no campo medicinal. Não há nenhum controle de qualidade, como a Andréa demonstrou, e ótimo que vai sair um artigo mostrando isso, né? Então, essa regulação que existe hoje, ela é uma regulação pouco médica, né? Existe um artigo na literatura científica que avalia o quão médica é a regulação da cannabis nos diferentes estados dos Estados Unidos da América. Isso mostra o quanto essa regulação é frouxa, quanto os critérios são frouxos, quanto nós estamos patinando nessa área. Então, esse é um risco para a regulação atual. O segundo risco é que nós temos, pela pressão do mercado ilegal, nós temos uma pressão sobre a prescrição médica de cannabis para finalidades que não são médicas. E isso induz a má prática médica. Eu acho que nenhum de nós vai concordar que entrar num site que informa sobre cannabis medicinal e que, ao mesmo tempo, te leva a um link para uma teleconsulta em que, em 20 minutos ou 30 minutos, você recebe um diagnóstico médico e tem uma prescrição de cannabis, com as mais variadas concentrações desse ou daquele componente, nenhum de nós vai concordar que essa é uma prática saudável. Essa é uma prática que só existe na medicina privada, e, infelizmente, né, nós precisamos reforçar muito mais a força do SUS, porque fosse o SUS, de fato, um sistema da grande maioria dos brasileiros, essa prática não teria incentivo. Nós introduzimos um incentivo de mercado de dinheiro que leva a uma má prática médica, e essa má prática contamina o conjunto da prática médica. Veja o estrago que fez a crise dos opioides nos Estados Unidos, cujo um dos componentes foi a má prática médica de médicos que prescreviam opioides sem necessidade, né? Os atores são diferentes, não é a Big Pharma, não são as grandes empresas multinacionais, são outros atores, alguns companheiros de trajetória nossos. Nós precisamos entender como é que nós impedimos que a trajetória do movimento de crítica à guerra às drogas se transforme em uma trajetória que, no lugar da defesa de direitos e da criação de cidadania, né, gere consumo e consumidores. Então, nós não podemos abandonar a luta por direitos e cidadania em nome do consumo e dos consumidores. Isso se junta a um fenômeno que, para mim, é particularmente caro, que é um processo de medicalização, é um termo ruim, de farmacologização dos sofrimentos do cotidiano. A psiquiatria, da qual eu faço parte, mas discordo, vem fazendo isso há décadas, incorporando cada vez mais áreas da vida cotidiana, do sofrimento, da existência de todos nós, dentro do âmbito da doença, do transtorno. E aí, oferecendo a sua solução, que é a prescrição de medicamentos. A cannabis entrou como um recurso de marketing, porque ela é um medicamento, ela é uma substância psicoativa, como qualquer medicamento psiquiátrico, mas ela tem essa aura de uma substância natural, alternativa. Então, é comum pacientes chegarem dizendo, não, eu não tomo e não quero tomar nenhum remédio psiquiátrico, mas eu tomo meu óleo de cannabis prescrito via teleconsulta, né, toda noite antes de dormir. Desculpe, é uma incoerência. Nós estamos participando aí de um fenômeno que é um fenômeno típico do capitalismo e que nós, no campo da saúde mental, combatemos desde os anos 80 ou antes. Aliás, eu, particularmente, tenho gravado na memória
uma fala do professor Elisaldo Cardini, ele de novo, nos anos 90, falando sobre a influência da indústria e da propaganda dos calmantes, dos benzodiazepínicos, dos rivotris da vida, né, para difundir o uso dessas substâncias para as mais variadas situações do dia seguinte, do dia a dia, né, das donas de casa sobrecarregadas com o trabalho doméstico, enfim. Nos anos 90, o professor Cardini alertava sobre os riscos, né, do uso dos calmantes dessa forma. Que diria ele hoje, vendo que derivados da cannabis, sob o rótulo, aspas, medicinal, estão sendo incorporados a esse arsenal de medicalização do cotidiano? Então, esse é o perigo que eu acho que nós temos que pensar. Como parte integrante desse movimento de crítica à guerra às drogas, nós não podemos abrir mão da defesa dos direitos do uso de substâncias, do uso adulto de substâncias, de fazer o debate racional desse direito, né, e de promover a cidadania dos grupos vulnerados. Essa é a nossa pauta principal. A pauta da cannabis medicinal, acho que está madura para seguir o seu caminho com os recursos, os procedimentos e as técnicas do debate científico no âmbito do Ministério da Saúde, com todas as proteções e seguranças que os pacientes merecem para receber essas medicações. Obrigado.